barulho da máquina de costura foi o suficiente para inspirar a pequena Kathleen. O episódio foi marcante. Durante a aula de flauta, a preferida da menina, o som do aparelho desconcentrava a aluna e professor. O acontecimento da vida real virou história, que agora faz parte deste livro aqui. Um professor de flauta fazia flauta e a Roseli, que era cozinheira daqui, fazia costura na hora da flauta. Então o professor ficava muito bravo. Que fazia barulho? Fazia muito barulho, igual uma metralhadora. E que diferente ler a própria história publicada. O Renan também estreou como escritor. Na ficção, uma árvore mágica realizava todos os desejos de um menino pobre. Fala sobre uma pessoa que era pobre e queria ter uma vida melhor para desejar para sua família. Uma pessoa que queria ter uma árvore encantada para que pudesse desejar várias coisas para ele e sua família. A família dele era bem pobre e ele não tinha pai para passear e brincar com ele. Já a inspiração do Jonathan veio de histórias que já existem. O conto sobre criaturas mágicas mistura mitologia grega, contos de fadas e best-sellers modernos. Me inspirei no filme Harry Potter e País das Maravilhas, e eu tirei do computador os animais, aí eu tentei criar uma história, sabe? Uma história legal, interessante. A experiência que deu origem a este livro aqui começou em Americana. As 80 crianças do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Jardim das Flores conheceram na cidade vizinha o mundo das histórias, em um passeio a uma editora. A partir daí, o trabalho continuou dentro destas portas. Eles tinham que ser, na verdade, o autor da história. Eles tinham que criar, não podia copiar, podia até ser uma história verídica, uma história verdadeira, seja da família, ou que eles tenham vivenciado em algum momento. E assim, a gente sentou com eles, fez essa parte de correção ortográfica, ajudou nesse sentido. E então, assim, 4 crianças foram selecionadas, tiveram a historinha publicada, tudo. O lançamento foi dia 7 agora de abril, e eles ficaram muito contentes. As histórias publicadas são resultado de um trabalho que acontece aqui todos os dias. No período oposto ao de aula, as crianças participam de diversas oficinas, entre elas a de leitura. E escrever um livro de verdade foi um baita incentivo para despertar o interesse na prática, que anda um pouco esquecida. A gente tenta resgatar hoje em dia a leitura com eles, que é muito difícil. Hoje é mais difícil do que antigamente. Você vê que eles não têm muito interesse, a dificuldade em ler. Então, assim, eles não têm esse estímulo. E essa participação no livro trouxe um estímulo imenso para eles, que a gente vê que todos os outros querem participar mais a sério, né? Levar mais a sério, eles estão lendo. Então, assim, é muito importante a gente trabalhar e bater sempre nessa tecla, incentivar eles e resgatar tudo isso. Não é difícil entrar de cabeça em um mundo tão mágico, onde tudo é permitido. E o que começou como brincadeira pode virar promessa para o futuro. Eu já tentei criar outra história, já separei um caderno, né? Eu tinha falado lá para Adonis, que ia separar um caderno que eu criasse mais histórias para pessoas ler, eu ler, minha mãe. Que eu vou continuar escrevendo até ser um escritor na vida. E a gente espera que tenha mais escritores saindo daqui. Em um lugar muito distante, cheio de criaturas mágicas e inesquecíveis, havia um centauro e muitas outras criaturas.